Boa tarde a todos. Estamos dando início à 10ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, Fabrício Machado, ao meu lado, o vereador Sargento Pereira, o vereador Marcelo Kraus, nossa técnica legislativa. Já tem, né? Por favor, a leitura da ata da reunião passada. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 9ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de junho de 2020, às 15h40, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paula. Participaram dessa reunião os seguintes convidados: secretária da Educação, senhora Mariângela Alves da Silva, a diretora do Departamento de Educação, senhora Lília Nogueira Machado Cardoso, e os vereadores Antônio Raimundo Santos e Marcelo Kraus Rezendes. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente, vereador Fabrício Machado, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 8ª reunião ordinária. Em votação, foi aprovada pelos vereadores Fabrício Machado, Ricardo Zambrana e Marcos Pereira. O vereador Carlos Molina estava ausente no plenário no momento da votação. Em seguida, o presidente colocou em discussão o assunto em pauta dessa reunião sobre a ação e medidas da Secretaria Municipal de Educação no que diz respeito à pandemia do Covid-19 com relação às escolas municipais. A secretária municipal da Educação, senhora Mariângela Alves da Silva, fez uma ampla explicação sobre os trabalhos da Secretaria para o enfrentamento à pandemia do Covid-19, respondendo aos demais convidados diversos questionamentos. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de junho de 2020. Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paula. Obrigado, nossa técnica. A ata está em discussão, a ata está em aprovação, quem aprova permaneça como está. A ata está aprovada, com exceção do vereador Marcelo. Não, você estava presente, né, cara? Você estava presente, sim. Tá. Então, a ata está aprovada por unanimidade. Bom, vamos dar início. Eu queria convidar a entrar no plenário o nosso secretário Marcelo Nogueira de Sá, secretário de Cultura de Itajubá. Por favor, Marcelo. Secretário de Finanças, o senhor Juliano Galdino, e a secretária de Planejamento, a senhora Edna Dias. Quero dar boas-vindas aqui ao vereador Ricardo Zambrana, ao nosso procurador jurídico Petro. Seja bem-vindo novamente a essa casa. Faz tanto tempo, né, Petro? Aí quase toda vez. Bom, obrigado, né? Quero agradecer a presença de todos após as indicações feitas. E o convite que foi feito, temos duas pautas em questão, que é um convite para a prestação de contas do cancelamento das festividades em comemoração aos 201 anos e uma convocação para prestar esclarecimentos sobre as festividades de fim de ano de 2019. Então, foram feitos esses dois convites da Comissão Permanente de Educação. Eu queria só colocar os novos vereadores, que vou passar para o secretário da pasta uma pequena explanação e depois para que seja entrado em discussão a respeito da reunião. Bom, como foi deixa eu só ver em caráter de tempo, o cronograma, que foi feito no dia 20 de maio, né? Foi feito um convite. Na verdade, dia 15 de maio foi feito um convite para o cancelamento e no dia 8 de junho
foi feita a convocação para as festividades. Como a data, a primeira foi dia 15 de maio, que foi o convite, vamos dar início, vereadores, a prestar conta do cancelamento das festividades da comemoração dos 201 anos de Itajubá. Depois falaremos sobre as festividades do final de ano. Queria deixar a palavra, seja bem-vindo, Marcelo, a essa casa. Queria você dar as primeiras explanações sobre prestar esclarecimentos sobre o cancelamento das atividades, né, em comemoração aos 201 anos. Todos podem falar, se quiser passar para outros secretários quiserem falar também, seja bem-vindo a essa casa. Boa tarde a todos os vereadores que estão aqui. Em relação ao cancelamento do aniversário da cidade, devido à pandemia, não teve como ser realizado o aniversário da cidade. Todos os shows, todo que tinha sido contratado para o aniversário da cidade, simplesmente os contratos não foram efetuados, foram cancelados. Entendeu? Então, não teve como ser realizado os eventos. Tendo em vista, as coisas já tinham sido começadas a ser montadas, as estruturas foram paradas de ser montadas. Enfim, teve que ter como ter a continuidade da festa. Ok, secretário. O questionamento nosso durante a comissão foi justamente quando você tem um planejamento, colocou o planejamento, foi colocado em mídias sociais os valores a serem estipulados das comemorações, e quando ocorre um cancelamento, com certeza tivemos a quebra de contato, mas perante o decreto do presidente não há ônus para ambos os lados. Então, eu queria saber mais detalhes a respeito do como que foi feito, a devolução foi feita para a pasta, se teve algum gasto mediante a antecipação das festividades, em questão de estrutura montada e tudo mais, tendo em vista que a paralisação geral ocorreu no dia 18 de março. Então, foi simplesmente bem logo, né, um pouco antes da comemoração. Então, com certeza, deve ter tido algum gasto, se teve pagamentos de shows, se teve antecipação, se teve o retorno, o que foi gasto nesse período de antecipação, do cancelamento. Boa tarde, os vereadores. O evento foi cancelado, né, mediante o decreto de calamidade. Tá? No momento da publicação do decreto e automaticamente do cancelamento do evento, a maior parte dos contratos já haviam sido assinados, contratos estavam vigentes, ordens de serviço estavam emitidas, tá? Porém, com o decreto e com o cancelamento do evento, foi feita a rescisão de contrato e o cancelamento de todas as ordens de serviço. Então, ou seja, o evento cancelado, não houve nenhuma despesa para o município. Aí, referente à questão do planejamento, né? É claro que, assim, quando o orçamento foi feito, havia uma previsão orçamentária para a realização do evento, para custear as despesas decorrentes do evento. Essa previsão orçamentária é só orçamentária, né? Não significa que o município, no momento, tinha em caixa disponibilidade financeira. Mediante o cancelamento do evento, o recurso permaneceu na pasta, tá? Do cancelamento até hoje, houve alguns cancelamentos de dotação, porque a própria lei orçamentária, ela já, no artigo 4, ela já permite, né, até 30% de cancelamento da dotação orçamentária para suprir outras dotações, para reforçar dotações. Então, foi feito, se eu não me engano, 50% de cancelamento dessas dotações, mas para reforço de dotações mesmo, tá? Secretária, você colocou que nas comemorações a prefeitura não teve nenhum gasto. Não houve nenhum gasto com as comemorações. Quanto que estava estipulado para a programação de despesa das comemorações? Você tem isso, Marcelo?
Eu vou ser sincera que eu não levantei isso, porque quando foi cancelado, não havia sido feito o empenho das despesas. Então, eu não sei nem mensurar Então, quanto não que era o foi total feito disso. pagamento com nenhuma estrutura, Nem nada. nada, não foi feito nada. Porque a programação, foi feito, o decreto foi feito, se não me falha a memória, foi dia 13 ou 18 de março, né? E a comemoração seria no dia 19 de março. Então, eu acho que era uma data muito próxima para ter algum tipo de não pagamento em nada a questão das festividades em si. Mencionei, as empresas, elas têm, né, a ordem de início de serviço após a ordem de serviço. As ordens de serviço haviam sido emitidas, tá? Mas, mediante o cancelamento, foram todas canceladas. Sim, a ordem de serviço foi emitida. A empresa, quando você emite a ordem de serviço, você começa as atividades. Então, nesse período, não teve atividade, então não teve nenhum custo, o cancelamento não teve nenhum custo. Aquela estrutura metálica toda já estava montada, né? Sim, É. com licença, boa tarde a vontade. todos. A questão é a seguinte, é porque a legislação é bem clara com relação a quando existe força maior. Então, o que ocorreu nessa situação, por causa da pandemia, em relação a isso, nós cancelamos todos os contratos sem ônus para o município. Caso alguma empresa se sinta prejudicada, é lógico que ela pode recorrer ao Poder Judiciário para tentar reaver algum prejuízo que ela possa ter tido. Mas, durante esse período, nós fizemos o cancelamento, inclusive a gente soltou primeiro um decreto de suspensão, depois teve o decreto de saúde pública, depois o de calamidade. Então, no interregno desses decretos, a gente comunicou às empresas que não ia haver mais as festividades, a gente teve essa possibilidade de suspender provisoriamente para fazer em outro tempo, só que, infelizmente, como perdurou esse estado de pandemia, foi cancelado. Então, as empresas estão cientes que a gente não vai fazer nenhum tipo de pagamento, a não ser que eles recorram judicialmente e que o judiciário dê o ganho de causa para eles. Ok. Com relação ao questionamento do Marcelo, como houve a ordem de serviço, a empresa, para atender ao aniversário da cidade, que já tinha data estipulada, ela se antecipou na elaboração lá das arquibancadas por conta própria. Inclusive, está lá ainda no local, porque ela não tem nem para onde levar, porque não existe festividade nesse período. Ok. Algum vereador? Vereador Zambrana? Muito boa tarde ao pessoal da Prefeitura, aos secretários. O vereador Marcelo já fez a pergunta, né? Se houve algum gasto em relação a essa condição desses eventos, né? Já disse que não. Algumas perguntas que eu faço seria o seguinte: a Edna colocou, não necessariamente aquele é um orçamento, o recurso não estaria ali, à disposição. Na verdade, é o orçamento, o financeiro que a Prefeitura vai arrecadando ao longo do ano, né? Então, a gente faz a previsão orçamentária no ano anterior. Sim, mas a minha pergunta é a seguinte: nós tivemos ali um evento programado e a suspensão foi feita poucos dias na semana do evento. Certo. Então, e que seriam pagos os eventos, os shows maiores, no final da semana, porque seria executado. Isso está no contrato, onde, a partir do momento da prestação de serviço, seria pago. Correto? Sim, a questão financeira, quando a Prefeitura faz a arrecadação do dinheiro, ela é colocada na conta única do Tesouro. Então, o orçamento é destinado para determinada pasta. Agora, o financeiro é para toda a Prefeitura. Então, o valor estava junto com todos os outros valores da Prefeitura. Mas existia um valor. Sim, claro, claro. Sim, porque foi feito empenho, porque realmente os eventos aconteceriam dentro da mesma Sim, semana. até questão de responsabilidade fiscal, a gente tem que ter condições de fazer o pagamento. Então, existia o financeiro também, além do orçamento. Esse recurso é um recurso vinculado? Não, recurso próprio. Então, é um recurso próprio do município. Exato. Para esclarecimento, o recurso próprio do município ele pode ser usado em qualquer área ou qualquer secretaria. Exato. O senhor falou de suspensão e depois do cancelamento. A suspensão foi logo na semana, né, nos dias anteriores ali do evento em si. Exato.
O cancelamento efetivo, o senhor sabe, recorda da data? Nós só tivemos o documento assim, só foi para o site depois de vários meses. Sabe dizer a data do cancelamento? Cancelamento dos contratos? Sim. Eu não me recordo exatamente a data, mas todos foram publicados, tá? Se acessar o Sim, há site pouco do município, vai estar lá feito Há pouco o tempo, cancelamento. sim. Não, há pouco tempo, sim, a gente viu publicado, que realmente demorou meses sem a publicação. Mas a data não se lembra, então. Bem, Até porque, na época, existia a teoria de que a curva, que eles falam, a curva de infecção, ia chegar ao pico no mês de abril, se não me falha a memória, e a partir de maio ia haver uma redução. Então, a gente teve essa sensibilidade de suspender para, se realmente confirmasse essa expectativa, poder fazer a festa em outra oportunidade. Como ocorreu, e estamos na pandemia ainda, foi cancelado, até por conta também da questão do recurso. Com relação à paralisação, à suspensão das atividades comerciais de todo o país, e Itajubá não é diferente, certamente a arrecadação do município caiu e a gente não iria fazer uma festa, porque a gente também não tem arrecadação mais para isso. Você já esclareceu em relação a não haver gastos mais, mas eu recebi, há meses atrás, denúncias em relação à condição de suplementação ficha. Não houve nenhum gasto até então para essas atividades. Houve alguma suplementação dessas fichas, levando algum recurso de outra área para essas fichas? Para essas fichas, para manutenção dos eventos decorrentes das festividades do aniversário de Itajubá? É que assim, suplementação, por exemplo, qualquer transação que eu faço na ficha, ela é considerada uma suplementação. Sim. A suplementação ela pode adicionar ou pode retirar. Entendeu? Então, retirar saldo orçamentário foi feito. Tá? Provavelmente, quem fez a denúncia deve ter acompanhado essa suplementação pelos decretos publicados pelo município, que cita a comemoração ao aniversário da cidade. Mas bem provável não, é certo que não acresceu nenhum valor na dotação, foi só retirado, parte do valor que havia sido orçado. Sim. Inclusive na questão de manutenção de transporte. Então, é justamente isso que eu queria. Então, não houve uma retirada de lá desse recurso, a suplementação no sentido de movimentação da retirada das festividades para a manutenção, segundo a denúncia. Então, mostrando também que o recurso poderia ser utilizado em outra área. O que não é proibido, né? Como eu já citei, a própria lei orçamentária já permite a movimentação de saldos de remanejamento orçamentário em até 30% do valor total. Sim, não, a questão não era a proibição, a questão era mostrar realmente que esse recurso ele está sendo utilizado em outras áreas e poderia ser utilizado em outras áreas. Olha só, presidente. Vou fazer uma pergunta para vocês. A realização desses eventos acontece numa área de concessão, né? Não é uma área da prefeitura, é uma área que foi concedida para a empresa Incan. Qual é a relação jurídica que é feita para que a Prefeitura Municipal realize show ou festividades na área de concessão, que é de responsabilidade da empresa Incan? Com relação a isso, no edital e também no contrato de concessão, existe a previsão legal que é o município. A partir do momento que tenha interesse e tenha necessidade de utilizar a área, o concessionário é obrigado a ceder a área gratuitamente à prefeitura. Não existe o pagamento pela locação de espaço. Mas a prefeitura gasta dinheiro preparando a área, né? Sim, o palco é feito pela prefeitura, as arquibancadas, sim, pela prefeitura, porque ela está utilizando o espaço, mas a prefeitura não paga pela utilização do espaço. O preparo do terreno, enfim. A preparação do terreno para utilizar lá com palco, com arquibancadas, sim. Tudo pago pela prefeitura. Qual que seria? As despesas feitas pela prefeitura. Sim, para o evento, sim, é pago pela prefeitura. Que o evento é da prefeitura. Ok. Vereador Pereira? Nessa questão do cancelamento,
alguma coisa, eu pediria, porque é uma questão até de âmbito legal, a questão da transparência que está no site, nós vamos até falar na próxima pauta. Eu acho que não está bem, não é que, vou dizer que está transparente, não está sendo colocado esses pontos. Se desse depois passar para a gente a questão do cancelamento mesmo, da dotação orçamentária que foi para os shows e o não pagamento, né, o cancelamento total, que o que eu quero dizer é o seguinte, que eu até fiquei surpreso agora vocês falarem que, como o decreto foi feito no dia 15, agora me foge a memória mesmo, não sei se é 13, 14, eu sei que foi na semana das comemorações. Eu fico só surpreso de não ter nenhum gasto, porque você monta a estrutura, você faz, porque a ordem de serviço foi emitida. Se a ordem de serviço foi emitida, a própria empresa, ela já pega, ela já está esperando a emissão da ordem de serviço para começar, né, ela depende disso para viver. Então, ela começa a ordem de serviço, emitiu a ordem de serviço, ela já pega, já começa a se movimentar, ou seja, já teve um gasto. A minha surpresa é que não teve nenhum custo em cima disso. Eu fico surpreso por causa disso. Pois não, Petro, lógico. Fica à vontade, Petro. Eu acho que a questão é o seguinte, né? Na legislação federal, inclusive, não é isso, é o que o Juliano colocou. Eu entendi que o senhor colocou, ou seja, há um questionamento que a empresa iniciou fazendo, né, ela teve gastos e não foi ressarcida disso, mas que eu entendo que a legislação federal, ela justamente... O cancelamento foi por motivo de força maior. Não, mas a legislação parece que dá o seguinte, justamente o que o senhor colocou. Se a empresa se sentir lesada, mostrar que realmente ela teve um gasto desse sentido, ela vai solicitar mostrando por que teve. É o que eu me lembro da legislação federal. Tudo bem, era só questão Eu acho que disso. o Petro está aqui, que ele pode explicar melhor, mas a questão é a seguinte, se o município tivesse pago, aí sim a gente receberia um processo. Porque como houve o cancelamento por motivo de força maior, a legislação civil é bem clara nesse sentido, que como é força maior, nenhuma das partes se sente culpada. Agora, se caso a empresa achar que existe um dano, ela pode socorrer ao judiciário. Não, mas bem. o município não pode pagar se não for dessa forma, se não for através de uma ação judicial. Ok. Petro, já responderam? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, meus colegas e as pessoas que nos acompanham. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu até estava acompanhando uma reunião da Valônia aqui, né, onde eu sou acusado de ser excessivamente rigoroso, né, com as coisas. O que acontece é o seguinte, existe no direito duas figuras chamadas caso fortuito e força maior. Certo? Não precisava nem do decreto federal isentando o município disso. Se não me engano, foi dia 13, foi um pouco, em torno de uma semana anterior do evento. Na hora que nós tomamos a nossa primeira atitude quando houve a declaração de emergência em saúde pública em nível mundial pela Organização Municipal de Saúde, e o Brasil reconheceu isso. Então, quando nós percebemos que isso estava acontecendo, a primeira atitude foi a atitude de suspender os eventos. Por quê? Mais uma vez, nós temos que refrescar a nossa memória, parece que faz meses, anos, né? Foi março, né? Nós tomamos a atitude de suspender os eventos. Então, os contratos foram suspensos, os processos licitatórios foram suspensos, tudo aquilo que não era de necessidade premente do município, né, para aquele momento, nós suspendemos. Adiamos para evitar aglomerações, achatar a curva de contágio, essa história toda. Bom, por quê? Porque a nossa expectativa era que essas festas, se não acontecessem em março, voltassem a acontecer ou em setembro ou o dia 15 de agosto, né, num feriado desse prolongado que a gente teria. E a situação foi se agravando, as restrições foram aumentando. Então, a eventual disponibilidade financeira que a gente teria para fazer frente às despesas que a gente estava contratando se esvaiu, porque precisava gastar dinheiro com outras coisas, né? Começou a se pensar em cesta básica, em remédio, medicamento, montagem de UTI, montagem de hospital de campanha, né? Aí começou a se desenhar
né, o que eu costumo chamar, o que se chama em direito, de worst case cenário, né, o pior cenário possível. E nós começamos a trabalhar dentro desse worst case cenário. Quando foi detectada que a situação financeira, orçamentária do município ia ficar muito mais grave do que inicialmente se pensava, em março, nós fizemos o decreto de calamidade pública. O decreto de calamidade pública, nós fomos inclusive muito criticados por isso, porque não tem, naquela época não tinha muitos casos, não tinha caso diagnosticado, não tem gente internada, não tem gente doente. O decreto de calamidade pública não tem nada a ver com o número de doentes. O decreto de calamidade pública não tem nada a ver com o número de internados. O decreto de calamidade pública é um recurso de lei de responsabilidade fiscal que visa proteger o município no eventual descumprimento de metas fiscais. Foi isso o decreto de... Então, a gente já não está mais falando de número de casos, a gente não está falando de doente, a gente está falando de cumprimento de metas fiscais. Não faz sentido nenhum para qualquer homem médio de que você, em meio de um decreto de calamidade pública, onde você está dizendo para o munícipe, dizendo para a Câmara, dizendo para a Câmara do Estado que você não vai conseguir cumprir as suas metas fiscais, você manter contrato para uma festa. Isso é o óbvio ululante, não é isso? Qualquer ser humano de inteligência média consegue articular isso. E aí a nossa ideia imediata foi, então nós temos que cancelar os contratos. Aí o secretário veio e falou comigo, falou assim, Peter, mas como é que vai fazer? O pessoal já se mobilizou, já montou, está na expectativa. Eu falei assim, olha, existe uma coisa em direito chamada risco do negócio. Certo? É o risco do negócio. Eu tenho o risco do município e eu tenho o risco do negociante. Se houve... A gente chama essas questões de força maior e calamidade pública, né, caso fortuito, a gente chama isso de excludente de ilicitude. Ou seja, qualquer ato que eu pratique, que numa situação normal, vamos falar, não estou falando de ato criminal, não, tá? Estou falando de ato ilícito civil. Então, ato ilícito civil é o não cumprimento de uma lei civil ou o não cumprimento de um contrato. Então, isso origina um ato ilícito civil. Então, qualquer ilicitude civil que eu pratique dentro desses estados, eu excluo a ilicitude disso e aí não pesa nenhuma pena sobre o município. Então, foi isso. Eles correram risco, montaram antecipadamente, precisavam montar. E o que talvez cause estranheza, vereador, é porque nós não estamos acostumados a ver o poder público agir de forma eficiente. Qualquer atitude que a gente tem, ela sempre tem um pressuposto de ineficiência. Mas, na verdade, nós procuramos agir dentro do município de Itajubá com a maior eficiência, com a maior eficácia possível, respeitando a lei. Com certeza, o município de Itajubá não quer causar prejuízo para ninguém. Com certeza absoluta, o município de Itajubá quer manter a sua imagem de bom parceiro comercial, de cumpridor das suas obrigações, e garantir a estabilidade jurídica para todos aqueles que negociam conosco. Mas é uma situação de calamidade pública, onde nós temos uma situação de risco generalizada. O município não pode ser instado a pagar uma multa, tirar dos seus cofres um dinheiro para a multa, que vai necessariamente precisar ser usado em outras áreas. Esclareci o motivo da estranheza? Não, sim. Por isso que eu sempre falo, a gente sempre fala aqui, nós como vereadores, e agradeço a presença de vocês, é justamente por causa disso. E isso realmente causou uma estranheza agora e você explicou de maneira legal e perfeita. Então, porque muita gente vem questionar nós, vereadores, fala assim, olha, o palco está montado, então a prefeitura ela gastou total, ela pagou os shows. Até em questão disso, a gente fica naquela dúvida. Então, o esclarecimento foi para mim, está tudo tranquilo. Vereador Pereira, alguma coisa a falar? Vereador Zambrana? Nesse sentido do cancelamento. Para mim está bem claro como foi colocado, não teve ônus para o município, né? Foi colocado recurso próprio, a gente tinha colocado até a questão da comissão, então, não sei se tem alguma coisa no sentido do cancelamento. Tem alguma pergunta, questão no sentido do cancelamento, que para mim está muito claro todo o esclarecimento desse cancelamento. Presidente, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a informação que nós queríamos é essa, ou seja, de cancelamento, nós ficamos sem informação de cancelamento, havia informação de suspensão, de cancelamento não. Nós
vasculhamos realmente toda a condição do site, não encontrava Não, nada. só te interromper. Não, teve sim. Não, eu já tenho. Eu já Hã? tenho o documento. Eu tenho o documento já. Ah. Mas ele demorou para ser colocado realmente. Eu já tenho esse documento. O pronunciamento Do já tinha sido o feito. cancelamento. Não, o pronunciamento do cancelamento é só questão da documentação na transparência, você quer dizer, né? Sim, estão dizendo só que realmente esse cancelamento, a documentação só foi postada depois, e isso realmente a gente saber e fomos acompanhando. Ok. As dúvidas realmente sempre que ficam na questão de esclarecimento são os recursos, se houve gastos, essa é a questão interessante que o vereador Fabrício colocou também, sobre condição de pagamento ou não, mas a legislação federal é bem clara sobre essa condição também, independente, né, de estarmos ou não acostumados a ver o poder público trabalhar de maneira eficiente. É o mínimo que se espera realmente a execução de contratos ou da legislação. Então, para mim, é bastante claro, bastante tranquilo em relação a isso. Esse assunto, para mim, está encerrado. Ok. Obrigado, vereador Marcelo Kraus. Alguma questão? Ô, Pedro, o senhor não quer ficar aí já para não ter... Sim, não, mas eu posso eventualmente precisar sair. Eu vim Ok. acompanhando os colegas e tal, mas eu tenho um outro problema que está correndo paralelamente aí com relação a essa questão de flexibilização e não. E pode ser que eu tenha que me ausentar de repente. Eu permaneço aqui, mas Ok. se eu sair sem pedir licença, já vou pedindo licença antecipadamente para me retirar, caso eu seja chamado. Sim, Ok? senhor. Muito obrigado. Bom, a outra pauta da reunião é justamente o que mais deixou até a comissão, eu vou ler a carta, e foi a pauta da reunião passada. Foi a questão de prestar esclarecimentos sobre as festividades do final do ano. Uma coisa que nos deixou até, assim, questão de chateado, é que no dia nós fizemos um requerimento que foi aprovado em plenário, questão da convocação, tá? A convocação para prestar esclarecimentos das festividades do final do ano. Eu tenho aqui uma carta que simplesmente foi datada dia 29 de maio, onde a convocação tinha sido justamente para o dia, se não me falha a memória, para o dia 30. A missão, dia 14, agora a data aqui me perdi. Bom, mas foi foi quase que no dia anterior da reunião da convocação. Então, colocou assim, convocação para a reunião do plenário da Câmara Municipal, datada no dia 29 de maio. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, bem como toda a mesa e demais integrantes dessa casa. Cumprimentando com o costumeiro respeito, tendo em convocação para o comparecimento no dia 4 de junho, às 15 horas, às 15h30, na Câmara Municipal, para prestar esclarecimentos sobre as festividades de fim de ano de 2019 em nossa cidade. Então, foi datado dia 29 para uma reunião dia 4. Cabe informar nessa oportunidade que todas as informações relativas às festividades de fim de ano de 2019 encontram-se publicadas no portal de transparência do sítio da Prefeitura Municipal de Itajubá. Com relação à reunião, informo nessa oportunidade que na data aprazada já se encontra agendada outra reunião de suma importância à cidade de Itajubá, inclusive tendo em pauta a iniciativa de alavancar a economia do município pós-pandemia, sendo impossível proceder com sua remarcação. Dessa forma, requer nessa oportunidade, muito respeitosamente, pedir a Vossa Excelência que, consultados os demais integrantes da mesa diretora, determine que seja adiada a iniciativa da presente reunião. Apresento o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração, atenciosamente, Marcelo Nogueira Sá, secretário municipal de Cultura, Turismo e Desporto e Lazer. Secretário municipal de Cultura e Turismo. Na reunião passada, eu falo aqui até uma coisa que nos deixou muito chateado nesse ponto, a nossa função aqui nessa casa como fiscalizador, é a principal função. E eu realmente, eu vou deixar bem claro que eu me senti desrespeitado pelo fato do não comparecimento, porque eu acho que a prestação de conta, primeiro, acho que tem que ser aqui dessa casa para a gente colocar para o município. Então, na minha opinião, eu acho que todos os vereadores ficam até, onde se respeita, é para essa casa deixar
outra de suma importância, porque eu não vejo uma importância maior, né, salve, né, com maior juízo, de prestar depoimento aqui nessa casa, esclarecimento nessa casa. E na carta que foi enviado aqui, colocou que todas as informações, foi bem claro na pauta, todas as informações sobre as festividades de final do ano 2019 estão no portal da transparência. Eu vou ser bem sincero, não estão. Aliás, tem somente uma, é um edital de, se não me falha, eu até tenho aqui, mas é um edital de estrutura, só isso no portal da transparência. Então, acho que quando vocês falam um negócio para a gente, eu até fui procurar, falei, não, tudo bem. Se ele vier, que colocou que está tudo no portal, eu mesmo poderia explanar para todos os vereadores da comissão. Mas eu digo, não sei se cabe quem é o responsável por isso, só tem um edital, e o edital também não tem valores nenhum, só edital de convocação, só um edital. Então, por isso que a gente pediu, agradeço a presença, porque eu acho que aqui, vocês, do jeito que vocês prestaram esclarecimento do primeiro, acho que do segundo também não tem problema algum. Então, isso não deixou, realmente, foi uma coisa que para a gente ficou uma coisa muito, muito desagradável mesmo, para todos os vereadores. E, voltando, no portal não tem nada. Então, a gente está aqui para que vocês, né, da prefeitura, prestem os esclarecimentos sobre as festividades. Porque, infelizmente, no portal da transparência, não tem absolutamente nada a respeito dessas festividades. Aí eu peço para alguém que comece, porque realmente você pode pesquisar no portal que não tem nada, absolutamente nada. Não tem a contratação de shows não está no portal, não tem contratação de estrutura. Se tiver, vocês me desculpem, eu não sei mexer no portal. Vereador, se não há intenção do Poder Público Municipal... Não, sim. Só questão... a questão que, quando eu recebi a carta, foi colocado isso. Sim. Então, quer dizer, eu como fiscalizador, eu Claro. tive a intenção, então eu vou no portal para ter esclarecimento. Claro, E não. realmente eu não tive. Não há intenção, nunca houve, qualquer intenção do Poder Público Municipal de ocultar informações do Poder Legislativo. Isso é absolutamente, né, às vezes, na correria nossa lá, no dia a dia, às vezes uma resposta mal escrita, feita às pressas, pode dar essa sensação. Eu mesmo fui secretário de Finanças no município 6 anos e meio, todas as vezes, inclusive para tratar matérias que não eram da minha pasta, vim aqui. Né? Então, não há essa intenção deliberada. O que eu pediria é que, quando houvesse qualquer dificuldade com relação ao portal da transparência, que nós fôssemos comunicados disso. Nós temos um TAC firmado com o Ministério Público Federal de adesão e de funcionamento do portal de transparência. Agora, nós sabemos que, eventualmente, temos problemas, porque a infraestrutura de informação da Prefeitura é muito arcaica. Nós ainda não conseguimos, de tecnologia da informação, nós ainda não conseguimos ter servidores adequados. O vereador Zambrana vai lembrar disso. No começo do primeiro mandato, quando ele participava do governo, nós éramos ameaçados cotidianamente dos servidores nossos pifarem. E aí nós conseguimos 2 novos servidores que foram servidores doados, salvo engano, pela Intermec. E são esses servidores que estão lá até pouco tempo. Então, eventualmente, a ausência de uma informação no site da transparência é muito mais certo indicar, num primeiro lugar, uma falha de sistema, no segundo lugar, uma falha de operacional, alguém que deveria colocar não colocou. Hoje, a hora que cheguei aqui, ainda conversei com a Edna sobre isso, com relação à transparência dos dados da Covid-19. Né? E, na última hipótese, esses dados viriam para cá por escrito. Né? Nós temos um processo, todos os empenhos da Prefeitura estão digitalizados, todas as informações estão em PDF, existe um banco de dados, então nós não temos por que esconder isso. Certo? Até porque seria uma atitude contra a lei, na minha concepção de vida, absolutamente inaceitável. Então, só antes da gente
antes de qualquer rusga, de qualquer problema, vocês ficarem aborrecidos e criar aí um conflito entre os poderes, dá uma ligada, vou falar com o Juliano, comigo, com o Edson, olha, estou procurando tal informação, porque às vezes está. Eu mesmo tenho dificuldade, por exemplo, com relação ao banco de leis. Os bancos de leis nossos da Prefeitura não são sincronizados com o banco de lei da Câmara. Tem diferenças. Muitas vezes eu vou fazer um parecer, pesquiso no site da Prefeitura, está de um jeito, no da Câmara está de outro. E é o nosso que muitas vezes está desatualizado, né? E por aí vai. Esses decretos que a gente faz de suplementação são um horror. A gente solta vários. Então, com certeza, não há nenhuma necessidade da gente esconder nenhuma informação. Não havendo a localização disso, é só, às vezes, pedir para a assessoria aqui, dar uma telefonada para a gente lá, falar assim, olha, por que eu não estou achando? Vocês não colocaram? Colocaram? Porque há um delay, né? Entre o ato praticado e a publicação desse ato da transparência, eventualmente vai haver esse atraso, né? Até pelo acúmulo de serviços, pela dificuldade técnica, né? Mas vai ser feito. Só um minuto. Eu gostaria realmente, assim, poder encerrar essa discussão. Sim. Né? Eu acho que não tem sentido essa discussão aqui. O Poder Legislativo ele tem a sua função, o Poder Executivo tem a sua função. O questionamento do presidente, ele realmente colocou essa condição que não encontrou, né? A carta realmente, palavras do presidente, mas eu falo por mim, uma carta realmente mal redigida, ou seja, umas colocações. Então, as desculpas de não ter o documento lá, não, acho que não é o importante nesse exato momento. Acho que nós deveríamos continuar a reunião. Não, a questão, só para colocar, eu não tenho sombra de dúvida, Pedro. Eu só quero, até coloco aqui o secretário Marcelo, e foi pelo trâmite, eu quero só colocar que foi pelo trâmite que você assumiu uma secretaria, logo após essa convocação, que você tem que dar, a mesma coisa que aconteceu com o secretário Wilson, quando foi cogitado ele vinha a essa casa. Era uma coisa que simplesmente ele falou, não vou porque eu ainda não estou, né, o vereador Pereira sabe muito bem, eu não estou ainda adaptado à nova secretaria. Entenderia perfeitamente. O problema maior, Pedro, que eu quero dizer é o seguinte, e não a questão de nós, como aconteceu, devido a essa carta e colocar justamente que está todo no site, ou seja, então beleza, a gente vai fazer uma nova convocação, não é à toa que reiteramos a convocação. Então não haveria necessidade da gente buscar novos contatos, sendo que vocês aceitaram normalmente de vir a essa casa para prestar depoimento, esclarecimento. Por isso que vocês estão aqui justamente para colocar agora as dúvidas, não necessariamente que tem que ser sanadas hoje. Vocês simplesmente podem colocar, falar, não, a gente emite toda a documentação que for colocada aqui nessa Câmara. A gente está trabalhando uma coisa bem transparente. Eu só estou colocando a par o que nós, da comissão, sentimos quando recebemos uma carta dessa. A gente procura saber o que está acontecendo. E quando a gente procura saber o que colocou que estava transparente, não estava. Colocamos agora nessa reunião questão disso. É simplesmente isso. Nada colocando em pauta a dignidade, nada. E querendo esconder, principalmente querendo esconder, porque não tem como você esconder uma festividade. Isso não tem nem... Só para esclarecer, a minha fala foi no sentido de que, como a fala foi em torno de um sentimento, né, que a comissão teve, que é algo absolutamente subjetivo e não técnico, né, a gente se sentiu mal em função disso, não houve a intenção do município em provocar esse sentimento, o que provavelmente foi gerado pela falta de comunicação, e se não está no site da Prefeitura, por alguma falta de cuidado técnico, que precisa ser sanada, não só para a Câmara, mas para todo e qualquer cidadão que queira se informar das situações da Prefeitura, né? Então, é só isso. Se a gente puder eliminar esse tipo de ruído da comunicação, a vida entre os poderes vai ser muito mais fluente. Sim, não tem nem sombra de dúvida. Bom, então vamos agora à questão dos esclarecimentos. Eu acho que tem vereadores, tem alguma... Senhor presidente, só para a questão dessa publicação, me causa espanto o senhor não ter encontrado, porque todos os atos relacionados à licitação são publicados no Diário Oficial
E essa festividade foi publicada, sim, no Diário Oficial. Então, não, é justamente isso. Eu estou só falando questão disso. No portal, no que diz respeito à carta que veio, né, que veio até a Câmara, que era no portal da transparência, estariam todas qualquer tipo de dúvida a respeito das festividades. O que eu verifiquei aqui é que não existe a denominação de festa de fim de ano ou de Natal. Está colocado festas. Então, pode ser que, por esse motivo, tenha tido dificuldade de encontrar as informações. É uma questão assim que eu... Mas, mesmo assim, seria viável a vinda para esclarecimento. Mas eu estou só colocando. Então, se você colocar lá no portal e procurar, existe festividade, existe publicações da festa, e nessas publicações está somente isso. Só questão disso. Algum vereador? Vereador Zambrano, a respeito disso? Nós estamos perdendo um tempo essa discussão desnecessária, até porque nós não estamos pedindo documentação, nós pedimos uma prestação de contas da secretaria aqui. Então, pouco importa se vai trazer ou se está publicado ou se não está publicado. Nós queremos é que faça uma prestação de contas para a comissão, nós queremos o diálogo, queremos a presença da secretaria aqui. Então, eu acho que esse assunto é desnecessário, eu acho que a apresentação pode ser iniciada. Ok. Até questão disso, volto a dizer que quando teve nós pedimos na reunião a prestação de conta do bicentenário, não foi feito, tá? Só te colocando aí a par de todos vocês que não foi feita a prestação de conta a pedido da comissão. Então, eu acho que agora, pelo menos como vocês estão aqui, estão cientes, a gente pediria a prestação de conta das festas do final de ano. Porque a do bicentenário, que foi a maior festa de todos os tempos aqui em Itajubá, não teve prestação de conta aqui nessa casa. A única prestação de conta que teve nessa casa foi uma folha de sulfite, colocado quanto que gastou no show, qual show e quanto que gastou. Então, acho isso, não sei nem o que dizer, porque não foi só isso, uma festa milionária não se resumiu a uma folha de papel. Eu coloco isso e volto a dizer, quando a gente pede para vir prestar conta, é uma prestação de conta mesmo, eu acho que é o nosso papel fiscalizar, e é isso que a gente quer, né, nessa comissão. Então, a questão da prestação dos esclarecimentos das festividades do final de ano. Alguém tem alguma coisa para colocar? Sargento Pereira, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nossos convidados aqui. Prazer em tê-los aqui. Companheiros, né, durante 2 anos aí na secretaria. Senhor presidente, eu confesso ao senhor que eu vou fazer aí coro com as palavras do vereador Zambrana. O senhor está colocando algumas situações aqui que eu confesso que não está levando em lugar nenhum. A gente não está conseguindo andar. E se já há uma proposta do próprio executivo de nós estarmos estreitando esse relacionamento, eles poderem estar enviando isso, e se também já tem esse compromisso, né, já mostrando ali, direcionando o caminho que está sendo dado ali para que possamos também procurar isso no próprio site da prefeitura, eu acredito que não tem como dar continuidade com isso, a gente está aqui protocolando uma coisa realmente desnecessária. Não, isso eu só coloquei isso, um sentimento meu próprio até, que eu estava, mas agora está aberta a prestação de conta das festividades. Como que vai ser feita essa prestação, o que nobres vereadores têm pedido para saber a questão da prestação Senhor de presidente, conta. acho que nós estamos aqui patinando. A prestação de conta é deles. Eles que usem a palavra e façam as prestações. Simples assim. Então, agora, isso que eu estou falando, ninguém trouxe um cronograma para a Senhor prestação de presidente, conta. vou lhe ajudar. Convidados a dar a palavra para que possam prestar contas das festividades de final de ano. Através de uma convocação que foi feita, senhores, à secretaria. Referente ao final do ano, a única despesa que foi licitada, tá, foi referente às decorações. As demais despesas que aconteceram já eram de contratos vigentes, tá? Vou voltar ao assunto, mas
Referente aos editais licitatórios, isso está tudo no Diário Oficial, nós temos publicações lá desde 2012, então talvez só não estou encontrando o caminho correto para encontrar os documentos. Tá? O evento do final do ano, como o Juliano já colocou, ele não foi publicado, ele não tinha uma rúbrica específica de festividade de Natal, de final de ano, tá? Ela realizou como um evento cultural e festas. E totalizou um montante de 465 mil. Essas foram as despesas de final de ano. Agora, essa é a prestação de conta? E a convocação? Alguém está com a convocação em mãos aí? Deixa eu dar uma olhada para ver o que foi pedido. Quer que eu leia? Pode ser. Sebastião Silvestre da Costa, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Transambrano, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paula, vereadores infracinados, integrando a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, conforme deliberação na reunião de comissão do dia 4/6 de 2020, requer a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 149, inciso 6º do Regimento Interno, encaminhar ao prefeito o ofício em anexo que reitera a convocação do secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Marcelo Nogueira de Sá, para o dia 25 de junho, às 15h30, na Câmara Municipal de Itajubá, para prestar esclarecimentos sobre as festividades de final de ano em nossa cidade. Em contato firmado entre os membros, nossa preocupação é ter um diagnóstico amplo, detalhado e de forma oficial das ações implantadas nas festividades de fim de ano de 2019 que ocorreram em nossa cidade. Então, com devido respeito, presidente, eu acho que existe aí um problema de comunicação. Eu não vi a convocação, vim agora, eles me pediram para acompanhá-los, mas prestar esclarecimentos é tecnicamente diferente de prestar contas. Diagnóstico amplo, detalhado de forma oficial das ações implantadas nas festividades. Sim, mas o prestar esclarecimento ele parte do princípio que a gente tem alguma coisa a esclarecer que não está posta aí. A prestação de contas, ela está inclusa nas nossas contas de 2019. Né? Isso é errado, já foram encaminhadas para o Tribunal de Contas. Mais uma vez, não há problema nenhum em trazer a prestação de contas para cá. Destaca-se da prestação de contas geral que foi encaminhada para o Tribunal de Contas e uma cópia foi entregue dessa casa. Literalmente, tecnicamente, legalmente, a Prefeitura já fez a prestação de contas dela. Porque essa prestação de contas ela está incluída dentro da prestação anual. Ninguém aqui disse que não foi feita. Nós queremos uma apresentação. Ninguém está dizendo que não houve prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado, ninguém está dizendo que não houve a apresentação para essa Câmara do montante. Nós queremos saber disso, mas se nós ficarmos nessa situação, tipo, vou dizer, mas não vou dizer, vou falar, não falar, vou usar tudo, eu posso fazer algumas perguntas aqui para a gente, então, explorar um pouco isso, e depois nós vamos tomar a conduta necessária diante dessa situação que me faz realmente ficar abismado. Então, quando... Eu acho que é um problema, vereador, de comunicação só. Então, vamos lá. 465 mil reais, se o senhor me permitir. Tá? Foi gasto em quê? Então, eu também não tinha conhecimento, eu não tive acesso, tanto é que Secretário, o senhor não comunicou às outras pessoas que o senhor recebeu esse documento? Elas estão dizendo que não tiveram acesso a esses documentos? O entendimento foi que, eu, pelo menos, entendi que vocês não queriam isso de forma oficial, no papel. Nós não queríamos isso de forma oficial? Ou nós estamos fazendo o que aqui? Zambrano, o fato da gente estar esclarecendo... Senhor presidente, nós estamos fazendo o que aqui? Nós não vamos criar conflito nenhum. A única questão, se for questão disso, foi colocado um ofício, um requerimento de convocação, no qual está tudo detalhado o que a gente estava querendo. Diagnóstico amplo, detalhado, de forma oficial das ações implantadas. É uma questão até que a gente tem que verificar, porque a partir
dessa manifestação, a partir desse diagnóstico, poderia surgir dúvidas no qual nós fizemos esse pedido. Senhor presidente, nós estamos aqui para prestar esclarecimentos. Essa questão de amplo, a gente vai ter que fazer de forma redigida. Sim, não tem Então, a gente problema, vai ter que redigir o documento e tem encaminhar problema. vocês. Não tem problema nenhum. A questão é justamente isso. Se houve, na minha opinião, acho que se houve algum desentendimento, aí não cabe nós como vereadores, simplesmente a gente quer um retorno do nosso pedido. É porque, em virtude de ter convocado o secretário para comparecer aqui, eu achei que a prestação seria feita oralmente, mas como já quer de forma redigida, nós vamos redigir o documento. Não é encaminhar. Desculpa, Juliano, desculpa. Tá? Não precisa ser por escrito. Eu fiz uma pergunta. Não, Se quiser fazer oral, pode responder a minha pergunta. Pois não. Né? Esse gasto de 465 mil foi gasto em quais itens? De acordo com os empenhos declarados no Diário Oficial do município, existiu questão de decoração com a empresa Lumière Iluminação, a questão de... Desculpa, valor, decoração. Oi? Qual o valor que foi gasto? Foi R$350 mil. Em decorações. Isso aqui inclui o palácio do... Esqueci o nome do evento, além de tendas e outros artigos que foram colocados lá. Essa empresa, como é que é o nome dela? Lumière Iluminação e Decoração Limitada. Ela é da onde, o senhor sabe dizer? Aqui, infelizmente, eu não tenho a cidade que ela Sem problema. São Bento de Sapucaí, não é? São Bento, não é? Ela não São é de Bento. Itajubá, É, isso São eu tenho Bento. certeza. Agora, a cidade eu não Não tem tenho problema. conhecimento. O senhor pode continuar, por favor. Luiz Gonzaga da Fonseca, que foram os shows pirotécnicos que ocorreu. Valor dos shows? Shows... R$80 mil. O senhor tem uma discriminação aí desses shows, não tem? Ou só está colocado shows pirotécnicos? Bateria de foguete, alguma coisa assim. Existe discriminação? Existe no edital. No edital aí não. Aqui não. Aqui é resumida a situação. Tudo bem. E a contratação de empresa especializada em eventos de seleção e admissão de artistas. São os artistas que apresentaram no evento. Qual o nome dessa empresa, por favor? MR Produções Limitada. Valor? R$35 mil. Além dessas contratações que o município despendeu valores, ocorreu a praça de eventos, que ficou a cargo do concessionário à época, em virtude de uma permuta de localização. Nós utilizamos a decoração lá do palácio no terreno que foi cedido a ele, que é concedido a ele, e por questão de logística ele pegou e utilizou a praça de alimentação em outro local. Então, a praça de alimentação não tem nada a ver com o nosso evento, foi feito por ele na festividade. Ele aproveitou a situação do Natal e colocou lá a praça de eventos, lá, a praça de alimentação. Essa praça de eventos, ela estava localizada em área pública? Não, a praça local concedido. Né? Dentro da área que já é da concessão? Isso. Existe documento legal sobre isso? Não, porque já temos um contrato de concessão, né? A gente já tem a área delimitada, onde é a área que ele utiliza e a área que pertence ainda ao município. Desculpa, falei pertence, não, toda a área pertence ao município, só que tem uma área concedida à iniciativa privada. A senhora Edna colocou que seria o valor de 465 mil, além de outros itens que foram de contratos já anteriores, ou que já estavam ativos, né, dentro da prefeitura, é isto? Não, que eu mencionei que a única despesa que foi licitada exclusivamente para o final de ano foi da decoração, tá? E as demais despesas ocorreram em contratos que já estavam vigentes, tá? Então, a iluminação, 350 mil, e as demais despesas que o Juliano citou, que são de contratos que foram licitados anteriormente. Quais seriam esses contratos? O show pirotécnico, que ele acabou de citar. Sim, não, mas esse foi licitado agora, Não. ou não? Não. Então, é porque esse está dentro dos 465 Exatamente. mil. É isso né? que eu te falei. Sim.
Então, na verdade, todos os gastos da final de ano, eles estão relacionados a isso? São esse valor, 465 mil. O município, sim. Município, sim. Banheiros, segurança, nada. Ou tiveram gastos com isso? Não, não tivemos gasto com isso. Mais alguma questão? Ainda está, mas nós vamos verificar qualquer outra dúvida. Coloca até para... Eu acho que a questão é muito simples, realmente, como foi colocado, é isso. Simplesmente isso. Agora, a documentação, como o senhor já colocou nessa questão da do ofício, ela deve ser encaminhada para a comissão, realmente. Independente da prestação de contas ter sido realizada, já não... É só questão para afirmar o que foi feito o pedido. Não é questão disso. Mas é uma prestação de conta, não foi para criar briga, não foi para criar confusão nenhuma, mas uma prestação de conta simples, é o mínimo que a gente pediu desde o início. Não tinha problema nenhum. Vereador Marcelo? Presidente, a convocação também fala da festa de 200 anos ou não? A festa de 200 anos foi reprovada pelo plenário a convocação. Não podemos... E a prefeitura não pode nos prestar conta das festas de 200 anos? Bom, nesse sentido, aqui na comissão não foi pedido isso, vereador. O vereador não trouxe os documentos aqui para prestar contas. Não, tudo bem. Se tivesse sido estendido, eu traria os documentos. Não tem problema. Eu só gostaria de fazer um pedido verbal, já que nós temos 4 secretários municipais. Nós colocamos para apreciação nesta casa a convocação do secretário de Cultura para prestar esclarecimentos da festa de 200 anos. Infelizmente, não passou aqui na casa. Eu acho que o pedido continua em pé. Caso vocês queiram, livres da minha vontade, eu acho que pelo Dr. Peter, a prefeitura não tem motivo nenhum para esconder nenhum documento e nenhum gasto. Acho que seria interessante fazer uma apresentação também desta festividade que marcou a cidade de Itajubá. Mas eu fico na expectativa, quando a gente pede uma prestação de contas, de realmente vir por exemplo, um slide mostrando o que aconteceu, quais foram os valores gastos, até depois uma cópia física impressa para a gente ter esse documento, porque a gente recebe aqui na casa muitos elogios e muitas críticas também pelo que às vezes eventualmente acontece na prefeitura, né? E aí eles falam assim: mas vocês são os fiscais eleitos pelo povo e vocês não estão fiscalizando. Mas aí a gente fala: mas tudo bem, a gente pediu lá para convocar o secretário para vir aqui prestar esclarecimento e a maioria dos vereadores não quiseram aprovar, né? Então a gente fica numa situação difícil, né, para dar essa satisfação para a população. Porque tem gente que concorda, tem gente que foi lá na festa, que adorou, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe que tem aquelas pessoas que não gostam e acham que é um dinheiro desperdiçado, enfim, né? Mas aí a gente precisa dessa prestação de contas para eventualmente mostrar para a população, né? E aí eu ficaria muito feliz caso a prefeitura queira de fazer essa prestação de contas da festa de 200 anos, fazer uma apresentação formal. A gente tem todos os equipamentos aqui que podem realizar essa prestação de forma clara, de forma objetiva, para a gente ter esse conhecimento. Obrigado, vereador, como foi citado pelo Dr. Peter, eu acho que houve aí uma interpretação de forma errônea, que até, na minha forma de pensar, quando você vai esclarecer alguma coisa, é alguma dúvida que alguma pessoa possa ter sobre algum determinado fato. Então, a gente veio aqui para esclarecer essas dúvidas, supostas dúvidas que teriam. Então, eu peço desculpa pela minha interpretação errônea. Nós vamos preparar o documento com certeza e, possivelmente, sim, a gente faz o documento com relação ao aniversário da cidade de 200 anos e vamos fazer a apresentação aqui. Não temos nada
Como já foi dito aqui, não temos nada a esconder sobre isso. Com certeza. Vereador Pereira? Eu só queria também reafirmar, o recurso gasto nessas atividades de final de ano é recurso próprio? Sim, recurso próprio do município. A última pergunta, já que nós estamos aqui nos esclarecer, nada a esconder. A última convocação foi colocada aí no ofício e foi feita a participação do senhor secretário numa reunião importante para alavancar a economia da cidade. Essa reunião ela foi tratada, participaram quais pessoas ou foi tratado nela, secretário? Pela ordem, senhor presidente, o que isso tem a ver com o assunto? É uma resposta que foi da convocação. Então, Não, mas eu não acho tem que nada a ver seria com o bem assunto, interessante. reunião que ele estava marcado, Porque, na agendado. verdade, nós não podemos ouvi-lo, porque ele estava nessa reunião. Não, fala Então, só uma senhor coisa. secretário, é uma pergunta simples. Eu estava reunido com o pessoal do Caminhos da Mantiqueira, que eles estão reivindicando uma verba do fundo que eles têm para poder alavancar o turismo. Estava achando que eu não estou fazendo nada. Não, Eu não tenho aqui a condição de achar nada. Foi uma pergunta só simples e direta. Porque, na verdade, como envolveu a própria comissão, bastante simples. Obrigado, senhor presidente. O secretário já respondeu a pergunta. Bom, então nada mais aqui, eu quero só deixar bem claro que não foi o intuito, não era simplesmente para isso. Foi até um desabafo meu, eu peço até que leve a vocês, porque a questão primeiro que foi da recusa do plenário, que não tinha problema nenhum, que foi a prestação de conta, seria uma coisa simples do bicentenário, não tinha nada porque não vim prestar conta. E agora essa prestação de conta que pode ter havido qualquer tipo de engano, não, qualquer tipo de desentendimento entre vocês, mas não tem problema nenhum isso aí. Eu só fiquei que quando colocou no site da prefeitura a transparência eu não consegui achar. Mas também eu poderia ter perguntado, logicamente. Mas como já teria a vinda do secretário aqui, não achei necessidade a respeito disso. Como vocês falaram também, sanou todas as dúvidas, só questão só de nos mandar uma prestação de contas sobre a questão das festividades, uma coisa até simples, mas objetiva, não uma coisa que foi mandado da vez passada do bicentenário, que eu espero, é só isso que a gente espera dessa comissão. Ok? Obrigado, agradeço a presença de todos. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a 10ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Uma boa quinta-feira a todos.